Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada num livro antigo, mas, olha, com uma força impressionante, o livro de Miqueias. É curtinho, né? 7 capítulos só, às vezes fica ali junto dos profetas menores, mas a mensagem, nossa, é gigante. É verdade. E para a gente sentir essa força toda, é bom entender o contexto, sabe? Miqueias, ele profetizou ali nos reinados de Jotã, Acás, Ezequias, lá em Judá. Isso. Século 8 a.C. Uma época de muita tensão. Tensão. Como assim? O que estava pegando lá? Olha, por fora tinha a sombra do Império Assírio, uma ameaça real, crescendo, sabe? Deixando todo mundo na região meio instável politicamente. E dentro de Judá, a coisa estava feia também. Socialmente, religiosamente, Ah, é? sim. Idolatria se espalhando, sabe? Isso minava a aliança com Deus. E tinha muita corrupção, injustiça social. Era gritante, principalmente vindo da elite, né? Interessante. E o profeta Isaías também estava ativo nessa época, certo? As preocupações deles batiam. Eram parecidas. Batiam, sim. É um paralelo bem importante, na verdade. Os dois denunciavam com muita força essa mistura perigosa, sabe? De injustiça social com uma religião só de fachada. O povo achava que, temos o templo aqui em Jerusalém, então tá tudo certo, estamos seguros. Uma falsa segurança. Exatamente. Independente de como viviam, achavam que o templo garantia. Miqueias veio para chacoalhar isso, para abalar essa confiança cega. Então, o que a gente quer fazer aqui nessa exploração é justamente isso, né? Desmendar essas mensagens principais de Miqueias, usando como base os excertos do texto Miqueias, justiça divina, redenção e a esperança messiânica. A ideia é entender fundo tanto os avisos duros sobre o juízo de Deus contra o pecado, quanto, bom, as promessas de redenção, de esperança messiânica, que também são muito fortes ali. E o interessante, assim, é que o livro não é um tratado linear, sabe? Tipo, capítulo 1 isso, capítulo 2 aquilo, não. Ele vai tecendo junto essas duas linhas, juízo e esperança. Fica alternando o tempo todo. Essa estrutura já diz muito sobre Deus na visão de Miqueias, né? Um Deus santo, justo, que não tolera o pecado, mas, ao mesmo tempo, um Deus super misericordioso, comprometido em restaurar o povo dele. Essa alternância cria quase um ritmo no livro, então. Dá para notar ciclos, talvez, movimentos. Dá sim. Não são capítulos fechadinhos, mas a gente percebe um padrão que se repete, sabe? Primeiro, Miqueias anuncia o juízo de Deus. É consequência direta dos pecados do povo. Aí muitas vezes vem um lamento, uma descrição bem viva das consequências desse juízo e, logo depois, invariavelmente, surge uma promessa de esperança, de restauração lá na frente. Esses 3 pontos, juízo, lamento e esperança, eles vão se amarrando ao longo dos capítulos. Ok, vamos seguir esse fio, então. Como é que Miqueias começa? Logo no capítulo 1, qual é o tom? Ele já chega com tudo. Um impacto tremendo. Não é só a voz dele, é Deus mesmo se levantando do seu lugar santo para julgar a terra. E o foco inicial, direto nas capitais, Samaria, do Reino do Norte, Israel, e Jerusalém, do Reino do Sul, Judá. Elas são apontadas como os centros do problema, da transgressão, da idolatria. E a descrição dessa chegada de Deus é muito forte, né? Quase visual. Montes derretendo, vales se abrindo. O que essa linguagem comunica? É para chocar mesmo, com certeza. Comunica a grandeza, a seriedade. Não dá para escapar do juízo. Não é uma coisinha boba, sabe? É a própria natureza reagindo à presença do Deus Santo que vem acertar as contas com o pecado. É o que a gente chama de teofania, né? Uma manifestação poderosa de Deus como juiz. E Miqueias ainda faz um jogo de palavras com nomes de cidades ali perto de Jerusalém. Isso para mostrar que o castigo não ia ficar só nas capitais, não. Ia se espalhar por causa da corrupção geral. E essa corrupção não era só religiosa, pelo que eu entendi. O capítulo 2 parece mirar em outro tipo de pecado, mais social. Exatamente. Se o capítulo 1 foca bastante na idolatria, o 2 vai direto na ferida da injustiça social. Os versículos 1 e 2 são brutais. Descrevem gente que passa a noite planejando o mal e de manhã usa o poder que tem para quê?
para roubar casas, roubar campos, oprimir os mais fracos, tiram a herança das famílias. Nossa, quer dizer que, para Miqueias, essa exploração toda social, econômica, tinha o mesmo peso da idolatria para Deus. Eram motivos fortes para o juízo. Igual. Sem dúvida alguma. O jeito como a gente trata o próximo, ainda mais os vulneráveis, né? É um termômetro da nossa relação com Deus. A cobiça, a opressão, isso era violar a aliança diretamente. Clamava por justiça divina. E o pior, o mais triste, é a reação do povo à denúncia dele. Mandam Miqueias calar a boca. Não queriam ouvir. Não. Queriam ouvir profecia boa, que falasse de vinho, de prosperidade, coisa agradável. Não queriam ouvir sobre juízo, sobre arrependimento. Rejeitavam a verdade porque era incômoda, né? Mas mesmo com essa rejeição toda, com a dureza do juízo anunciado, Miqueias ainda deixa uma porta aberta nesse capítulo, é isso? Exato. Aí a gente vê de novo aquele ciclo, juízo e esperança agindo juntos. Logo depois de denunciar essa ganância, essa rejeição da mensagem dele, Miqueias coloca uma promessa linda ali nos versículos 12 e 13. Deus falando que, apesar de tudo, ele mesmo vai reunir um remanescente de Israel, como ovelhas num lugar seguro, sabe? Ah, que interessante. E mais, diz que ele vai na frente desse povo, rompendo as barreiras, como um rei pastor que lidera o povo para fora do cativeiro. É uma imagem muito forte de libertação, de restauração futura. Isso já no comecinho do livro. Essa tensão, né? Entre a denúncia que não alivia e a promessa de esperança. Parece que fica ainda mais forte no capítulo 3. Agora o alvo são os líderes, é isso? Corretíssimo. E Miqueias aqui, olha, ele é direto e muito severo. Acusa os chefes de Judá de odiarem o bem e amarem o mal. E usa uma metáfora que choca, né? Diz que eles arrancam a pele do povo, a carne, quebram os ossos, cozinham como se fosse carne na panela. Que forte isso, meu Deus. Há uma imagem visceral mesmo. Mostra a exploração, a crueldade dos líderes que deveriam proteger, mas agiam como canibais. Distorciam a justiça por suborno. Uma acusação pesadíssima. E os líderes religiosos, os profetas, escaparam dessa crítica? Que nada, de jeito nenhum. São denunciados do mesmo jeito. Miqueias fala que eles são mercenários da fé. Profetizavam paz, prosperidade para quem pagasse. Mas para quem não dava oferta, aí declaravam guerra santa. Era uma espiritualidade totalmente corrompida pelo dinheiro, pelo interesse. Vendiam a palavra de Deus. E por causa dessa falha geral das lideranças, tanto as civis quanto as religiosas, Miqueias faz um anúncio que na época deve ter soado quase como blasfêmia. Qual foi essa profecia tão radical? Foi o ponto alto da denúncia no capítulo 3. Ele declara assim, sem meias palavras, que por causa da ganância, da injustiça desses líderes, Sião, que é a fortaleza de Jerusalém, ia ser arada como um campo. A cidade de Jerusalém ia virar um monte de entulho, e o monte do templo, o lugar mais sagrado, símbolo da presença de Deus, ia virar um matagal. Nossa Senhora. É a previsão da destruição total. Algo que ninguém imaginava na época porque confiavam cegamente que o templo era intocável, sabe? Uma profecia que, infelizmente, séculos depois, se cumpriu com a invasão da Babilônia. É uma imagem de fim de mundo no final do capítulo 3. Mas o livro não acaba ali, né? O capítulo 4 parece dar uma virada. Tipo, 180 graus. Como é que Miqueias faz essa transição? Total, para uma luz muito forte. O capítulo 4 começa falando, mas nos últimos dias. Isso já sinaliza uma mudança, né? Vai falar do futuro escatológico, o tempo final de Deus. Ele pega a ruína de Jerusalém, causada pelo pecado, e contrasta com a glória futura de uma Jerusalém restaurada por Deus. E que futuro é esse que ele descreve? O que tem lá? É uma visão maravilhosa. O monte do templo, que ele tinha descrito como um matagal, agora parece exaltado, acima de todas as outras montanhas. E povos, nações do mundo inteiro, vêm para lá. Não para guerrear, mas para aprender os caminhos de Deus. Eles dizem: venham, vamos subir ao monte do Senhor,
para ele nos ensinar os caminhos dele. De Sião vai sair a lei, a palavra do Senhor. É Jerusalém como centro espiritual do mundo. E nesse cenário futuro, tem aquela imagem de paz super famosa, né, que virou quase um símbolo para todo mundo. Sim, a promessa inesquecível de Miqueias 4, versículo 3. Converterão as suas espadas em rélias de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderam mais a guerra. É a utopia da paz perfeita, onde o que era para matar vira ferramenta para a vida, para o sustento. Cada um vivendo seguro, tranquilo, debaixo da sua videira, da sua figueira. E essa paz toda viria mesmo depois daquele juízo do exílio que ele mesmo previu? Exatamente. A visão de restauração em Miqueias vai além do castigo. Deus promete juntar quem foi espalhado, os aflitos, e reinar sobre eles para sempre em Sião. Isso mostra a fidelidade de Deus, que é maior que a infidelidade do povo. A disciplina não é a última palavra, a restauração é. E aí a gente chega no capítulo 5, que tem uma das profecias mais conhecidas, mais cruciais de todo o Antigo Testamento, eu acho. Qual é o ponto central ali? O ponto nevrálgico, o coração ali, é Miqueias 5:2. É um versículo que ecoa muito forte no Novo Testamento, né? Principalmente quando falam do nascimento de Jesus. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A precisão é impressionante, aponta para uma cidade específica, pequena ainda por cima, como lugar de onde viria o futuro rei. O que mais essa profecia diz sobre esse governante? Além de identificar Belém, e Efrata era um nome antigo da região, que liga com a família de Davi, né? Como o local de nascimento do Messias, ela diz algo muito profundo sobre a natureza dele. As origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso sugere uma pré-existência, uma natureza divina mesmo, vai além de um simples rei humano. É uma referência messiânica muito clara, apontando para Jesus. E qual seria o papel desse rei, vindo de Belém? Ele é descrito como o pastor que vai guiar o rebanho de Deus com a força, com a majestade do próprio Senhor. A função dele é trazer segurança, trazer paz duradoura para o povo. Ele vai ser a própria paz e vai livrar Israel dos inimigos como a Assíria, que era a grande ameaça na época de Miqueias. É a promessa de um governo justo, protetor. Saindo dessa promessa messiânica tão forte, o capítulo 6 nos traz de volta para um confronto mais direto entre Deus e o povo. E usa uma imagem bem interessante, né? Tipo um tribunal. E isso, Miqueias usa essa metáfora do tribunal. Deus convoca a natureza, os montes, as colinas, as bases da terra para serem testemunhas. E aí ele entra em processo contra Israel. Mas o curioso é que Deus não começa acusando. Ele começa lembrando tudo de bom que ele fez pelo povo. Todos os atos de salvação. Que atos específicos ele menciona para montar o caso dele? Ele lembra da libertação da escravidão no Egito, da liderança fiel de Moisés, Arão, Miriam, lá no deserto, e de como protegeu Israel dos planos do rei Balaque, das maldições de Balaão, transformando tudo em bênção. É como se Deus dissesse: olha tudo que eu fiz por vocês. Onde foi que eu falei para vocês me abandonarem desse jeito? A pergunta retórica é forte. Povo meu, que eu te fiz? Em que eu te cansei? E diante dessa defesa de Deus, como o povo responde? Qual é a reação deles no texto? A reação é perguntar como eles podem agradar esse Deus. É uma busca por reconciliação, mas ainda muito focada no ritual externo, sabe? Com o que eu vou me apresentar ao Senhor? Vou com holocaustos? Com milhares de carneiros? Com 10.000 rios de azeite? Vou dar meu filho mais velho pelo meu pecado? Eles estão pensando em sacrifícios enormes até, extremos. E é nesse ponto que Miqueias entrega o que talvez seja o coração de toda a mensagem dele. Um resumo brilhante do que Deus realmente quer. Exatamente. Miqueias 6.8 é a resposta de Deus para essa busca ansiosa por rituais. É um verso de uma clareza, uma profundidade imensa. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia,
A palavra hebraica aqui é hesed, que é mais que só misericórdia, é amor leal, bondade da aliança mesmo, e andes humildemente com o teu Deus. Que síntese! Parece que Miqueias está dizendo: a religião de verdade não se mede pela quantidade de rituais, mas pela qualidade do caráter, das ações. Justiça, amor leal e humildade com Deus. Isso era revolucionário na época. Para a mentalidade daquele tempo, muito focada no templo, nos rituais como garantia da bênção de Deus, sim, era revolucionário. Miqueias muda o foco. Ele não diz que o culto não importa, mas coloca a ética e a relação pessoal com Deus acima disso. Sem justiça social, sem amor ativo pelo próximo, sem humildade diante de Deus, os rituais ficam vazios. Podem até ofender a Deus. Deus quer o coração, e isso se mostra em ações concretas. Chegando no último capítulo, o 7, o tom parece mudar de novo. Volta um certo desânimo. Sim, o capítulo 7 começa com um lamento forte do próprio profeta. Miqueias olha em volta e o que ele vê? Uma decadência moral profunda na sociedade. Ele se sente como alguém que procura fruta boa depois da colheita e não acha nada. Morreu o piedoso da terra, ele diz. Não tem um justo entre os homens. Ele descreve um cenário de traição geral, onde não dá para confiar nem em amigo, nem na família. É um retrato bem sombrio. Ou ele acha uma saída? Ele não se entrega, não. No meio desse cenário desolador, Miqueias faz uma declaração de fé pessoal muito poderosa, lá no versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. A esperança dele não está nas circunstâncias, nem nas pessoas. Está firme no caráter de Deus. Ele vê a realidade do pecado, do sofrimento, mas se recusa a perder a fé. E como o livro termina? Qual é a nota final dessa jornada toda por juízo, lamento e esperança? O final é uma explosão de louvor, de confiança na misericórdia de Deus que é incomparável. O profeta reconhece que o sofrimento vem por causa do pecado, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, mas a fé dele se apoia na certeza de que a raiva de Deus não dura para sempre, porque Deus tem prazer na misericórdia. Isso leva ao ponto alto nos versículos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É uma celebração da graça, do perdão de Deus, que supera totalmente o pecado humano. Olhando para trás agora, para essa nossa exploração de Miqueias, fica muito clara essa dinâmica complexa, né? Não é um livro simples de preto no branco. De jeito nenhum. É um livro que confronta a gente com a santidade, com a justiça de Deus. Deus não ignora a idolatria, corrupção, injustiça. O juízo é real, é sério, mas ao mesmo tempo, e talvez até mais forte, revela um Deus cuja natureza mais profunda é perdoar, restaurar, é cumprir suas promessas. E tudo isso culmina na vinda daquele rei pastor lá de Belém. E aquele resumo prático dessa relação com Deus, Miqueias 6.8 continua sendo um farol, né? Praticar justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. É isso que ele busca, acima de tudo. Precisamente. É a essência da resposta que Deus espera de nós dentro da aliança com Ele. E o mais impressionante é pensar como essas questões que Miqueias levantou, nossa, há mais de 2.700 anos, ainda falam tanto com a gente hoje. A luta por justiça social, o combate à corrupção, o perigo de uma religião só por fora, sabe? Vazia de compaixão, de ética, a busca por esperança quando tudo parece difícil. Parece que Miqueias está falando para nós agora. Totalmente. A mensagem dele é um desafio constante, para a gente não se acomodar. Seja na vida espiritual, social, política. Chama a gente para uma autoavaliação sincera. A nossa fé se traduz em ações concretas de justiça? O nosso amor é de verdade, leal, misericordioso? A nossa relação com Deus tem humildade? Ou a gente se acha autossuficiente? Miqueias nos empurra para uma fé que se vive na prática.
Isso nos deixa com uma questão importante para pensar, para levar daqui. Com certeza. Se Miqueias insiste tanto que a adoração verdadeira aparece na justiça e na misericórdia, como é que isso desafia a nossa espiritualidade hoje? Será que a gente corre o risco, às vezes sem nem perceber, de separar nossa fé das necessidades reais, do sofrimento que está aí do nosso lado? E, talvez mais fundo ainda, o que significa no dia a dia andar humildemente com Deus? Principalmente quando a gente lembra daquele perdão radical que Miqueias celebra no final. Como é que a consciência desse perdão que a gente não merece deveria transformar o nosso jeito de buscar justiça e de tratar as outras pessoas?